Bom, quando eu falo em difícil realidade, talvez seja as pessoas pensam em um fracasso, né? Seria um fracasso constante, em que a vida do Japão está mudando muito, né? De acordo com como eu fiz esse vídeo passado a respeito da nossa nova ministra. Mas novamente vou tocar nessa mesma tecla para vocês, onde eu vejo que muitas pessoas já estão querendo fazer as malas, já querendo sair, ir embora do Japão. E as coisas não é bem assim, né? Não é do jeito que a mídia está falando, né? Seria naquele total desespero. Não é bem assim, né? Vamos analisar. Isso seria o que? O meu ponto de vista. É o que eu vejo, né? Mais ou menos isso. Que na época dos nossos antepassados, seria nossos pais, avós, né? Há 20, 30, 40, 50 anos atrás, as pessoas vinham para o Japão e não sabia o idioma, né? Não tinha suiaco, né? Tinha que sobreviver com auxílio de alguns tipos seria aqueles dicionários, né? Para traduzir, né? O que realmente os japoneses estão falando. E olha isso, galera, nevando, olha isso que legal, né? Tá sol e neve. Então, e voltando ao assunto, então as pessoas pegam, naquela época elas ficavam, não digo se isolavam do mundo, mas elas procuravam aprender, né, o idioma japonês, que realmente, né, no Brasil, quando você fala com seus familiares, é totalmente diferente quando você chega no Japão. Tudo muda, né? Tudo é diferente, as coisas são diferentes. O Japão em si, como eu falo muitas vezes, né, que ele é um país que ele é totalmente diferente de uma Europa, de um Portugal, porque você já cresce com o idioma inglês, aprendendo o inglês no próprio colégio. E o japonês, você tem que aprender na raça, né? E hoje tem essa polêmica, não diga essa polêmica, mas as novas normas e regras que estão surgindo no Japão, que já existiam antigamente, né? Só que ao longo do tempo essas normas foi se acabando, né? Foi sumindo. E os nossos estrangeiros, né, começamos a tomar conta do país, que seria mais ou menos isso, que hoje em dia aqui no Japão existe mais ou menos 200 mil, acredito eu, uns 200 mil imigrantes, né, seria, brasileiros, né, imigrantes, né, sendo que no Brasil tem o que, uns 2 bilhões aí de japoneses vivendo no Brasil, né. Então, para você ter uma ideia, né, muitas vezes as pessoas falam assim, elas estão, tipo, dificultando a nossa vida no Japão, né? E pensa bem, não é dificultando, e sim tentando melhorar a nossa vida aqui, tentando melhorar a nossa convivência com os próprios japoneses. Porque não é fácil você ir a um hospital, né, ou tentar resolver algo da sua vida numa prefeitura e você não saber o dialeto, não saber o idioma, né? Como eu falei para vocês, né? Lembrando novamente, né? Coisas que antigamente os nossos antepassados, eles vinham para o Japão e eles eram obrigados a aprender na raça, né? E nisso não mudou nada. Só que a única diferença é que hoje em dia você tem o que? Um celular que você possa fazer uma tradução. Você pode conversar com os familiares, né? Em tempo real. E naquela época não existia nada disso. Naquela época não existia celular, não existia você poder falar com a família em tempo real, né? Você via as custas de um orelhão. E esse tempo agora, não digo que está voltando, né? Mas eles simplesmente estão querendo colocar as normas e as regras que existiam antigamente, né? Porque realmente tem muita baderna, muita bagunça. E eles estão tentando consertar a casa. Então eu acho assim, né? É o meu ponto de vista. Como eu falo para vocês, é o meu ponto de vista. Acredito que as pessoas estão começando a se desesperar, achando que tem que arrumar as malas e ir embora. E não é assim. Tem que esperar acontecer. Esperar vir as coisas acontecer. Esperar realmente o que realmente ela quer fazer. Quais as mudanças que ela quer fazer no Japão, né? Quais as normas e regras que elas vão expor. Porque, vamos supor, o Japão hoje depende de estrangeiro para dirigir caminhão, seria isso, né? Trabalho em estrada. Agricultura, né? O próprio Combine depende também de estrangeiros, né? As empresas dependem de estrangeiros. E os japoneses, os novos, não vão querer trabalhar em fábrica, não vão querer trabalhar em chão de fábrica. Hoje eles querem estudar, eles querem se formar, eles querem partir para o mundo, eles querem conhecer novos territórios. Desculpa o vento, galera, porque eu tô com fome, mas não tá dando não. O vento da montanha tá muito forte, né? É porque, como eu falei pra vocês, é nuvem de neve, olha isso. Olha lá, tá vendo? Aquilo ali é tudo nuvem de neve, tá? Tá chegando.
Então caiu uma nevasca forte aqui. Então, como eu falo para vocês, eles não querem mais saber de trabalho, não querem saber de trabalhar em fábrica, não querem saber de trabalhar em comércio, né? Eles querem saber de partir para outro mundo, né? Partir para outra, seria outra jornada, né? Que nem no nosso caso, nós brasileiros que moramos no Brasil, a gente pensa o quê? Sair fora do Brasil, tentar a vida fora, né? Ir morar nos Estados Unidos, morar em outro lugar. Não é diferente do japonês, né? Dos novatos que querem também sair daqui, morar em outro país, né? Conhecer novas culturas. Então nada como a gente tentar se adequar, a gente tentar se acostumar, tentar viver, né, essa nova vida nossa, a novas leis, né? Tentar, como pode dizer para vocês, as palavras fogem, né? Como sempre fugiu as palavras aqui, entendeu? A gente tentar viver tranquilamente aqui no Japão. Olha que lindo, olha que paz, olha que tranquilidade. E eu acho que isso aqui tinha que permanecer, né? Não baderna, não bagunça. E não saindo do foco também, né? Como eu falei para vocês, as pessoas estão querendo arrumar as malas e ir embora, estão desesperadas. Gente, olha, acontece o seguinte, pô, deve imposto, deve as coisas, vai lá, negocia, paga, mantém em ordem, tá? Eu acho que é isso que ela está querendo, porque muita gente vai no hospital, deixa lá dívida, sabe? Outros não tem não tem convênio médico, né? Outros não tem aposentadoria, que isso aí para nós é um futuro para nós, aposentadoria. Que nem no Brasil você paga aposentadoria, só que no Brasil você não vive bem. Você imagina, você está aqui no Japão, você recebe aposentadoria, você vai embora para o Brasil, você se aposenta no Japão e você vai receber no Brasil. Poxa, imagina quanto você não vai ganhar lá. Vamos supor aí, uma pessoa vai ganhar 2.000, 2.500, 3.000, depende do dólar, entendeu? Por mês. Poxa, não é uma boa, não tá bom isso aí, entendeu? Então eu acho assim, você tem que pagar a aposentadoria, tem que pensar no futuro, né? Tem que pensar também na saúde, entendeu? Tem que pagar o convênio médico. Tem que pensar também, porque aqui, ó, querendo ou não, entendeu? Os impostos a gente tem que pagar, a gente paga imposto no Brasil, porque não vai pagar imposto no Japão. Então tem que deixar tudo certinho, tem que deixar tudo bonitinho, tem que deixar a casa em ordem. Para que nós possamos viver bem, a gente tem que deixar a casa bem, não é isso? Se a gente tem que varrer a casa, varrer o quintal para deixar ela sempre limpinha, sempre bonitinha. E isso aqui é o Japão, a gente tem que varrer, sabe? Tirar tudo aquelas coisas ruins que tem e colocar coisas novas, coisas boas. Esse seria sim o meu ponto de vista. E como eu falo, as pessoas às vezes estão desesperando, estão se achando que se fracassou, achou que foi errado ter vindo para o Japão, foi errado o tempo de Japão, foi errado ter escolhido o Japão como um país para viver, para morar. É como eu falei para vocês, eu comprei casa. As pessoas viram para mim e falaram assim, mas o que você vai fazer com a sua casa? Gente, nem aconteceu nada ainda, sabe? Ninguém falou nada. Não é assim como eles estão falando, que só porque você... vamos supor assim, só porque você deve alguma coisa, eles vão querer tirar as coisas de vocês. Não é assim também, entendeu? Eles só querem consertar aquilo que está errado, tá? Porque tem muita gente que acha que você tendo um visto permanente, você está seguro no país, e não é assim, entendeu? Você tem um visto permanente, porque eu acho assim, o visto permanente ele nos facilita muito. Você poder comprar uma casa, comprar um carro, fazer parcelamento, isso aí facilita. E outra coisa também, o visto permanente, ele te dá o tempo para você não ficar perdendo tempo toda hora indo lá para renovar visto, entendeu? Você tem um prazo mais prolongado, não precisa ficar pegando fila, é só chegar lá e trocar o Zairo. Então essas aí são as vantagens de um visto permanente, entendeu? Não que você vai ter aquela segurança, falar assim, não, eu tô com visto permanente, agora sim ninguém vai me fazer mais nada. Não, não é isso, você pode perder ele a qualquer momento. Qualquer coisa que você fizer, você pode perder, entendeu? Se você pegar ali, você tomar uma multa, é arriscado você perder. Então muitas coisas a gente tem que tomar cuidado, tem que ter cautela, sabe? Então, como eu falo para vocês, não desesperem, entendeu? Às vezes a mídia, elas aumenta um pouco, elas agitam um pouco, tá? Porque faz parte do trabalho da mídia. Então a gente tem que analisar os prós e os contras, esperar vir acontecer, esperar o que realmente ela vai querer fazer, né? Não ficar trocando, a gente ficar trocando figurinha, porque você desesperado, você acaba ficando irritado, você acaba ficando nervoso, né? Você acha que tudo acabou, entendeu? Que não tem mais jeito, e aí você acaba se perdendo, né? No seu foco, no seu objetivo. Então, continua o seu foco, continua o seu objetivo, paga lá certinho, coloca os impostos em dias, coloca os seus seguros em dias, entendeu?
entendeu? Você não tem plano de saúde, coloca os planos de saúde em dias, paga a aposentadoria, que isso aí vai te ajudar futuramente. Se você não receber a aposentadoria, você pode resgatar. Então, paga tudo certinho, é isso que ela quer, tá? Então, não se desespere, não se ache um fracassado, que muitos estão achando assim, ah, eu fracassei ter vindo pro Japão. Não, não é. Eu acho que você não fracassou, foi uma experiência nova. E simplesmente agora só está mudando um pouco, está voltando à era dos nossos pais, dos nossos avós, entendeu? Onde as pessoas eram obrigadas a aprender a cultura, eram obrigadas a aprender o costume e eram obrigadas a aprender o dialeto. E como eu falei para vocês, naquela época não tinha celular. Você não conseguia, você tinha que pegar dicionário para poder traduzir algo. Hoje você pode estudar pelo celular, tá? Tem muitos cursos de japonês grátis, onde você aprende um básico. Você tendo um japonês básico já é o suficiente para você se comunicar aqui, entendeu? Já é o suficiente para você poder viver tranquilo. Você não precisa falar o fluente de um japonês. E sim, você pode falar como índio, né? Como muitos japoneses falam no Brasil como índio, né? Então é a mesma coisa. Então acho assim, que vocês têm que pensar, analisar, entendeu? Pesa os prós e os contras, não se desesperem, entendeu? Não se achem um fracassado, não se achem que nada valeu a pena, entendeu? O Japão é difícil, acho que é difícil em todo o país, é difícil, todo mundo, o mundo inteiro é difícil você viver, entendeu? Todo país tem suas normas, tem suas regras, tem seus costumes. E todos nós temos que seguir o costume, as normas e as regras, né? Não é diferente do Japão, entendeu? Então, calma, né? Não deixe passar, não deixe que os comentários atinjam vocês, entendeu? Siga o caminho de vocês, como eu falo para vocês novamente, batendo na tecla novamente, né? Deixa tudo certinho, deixa tudo em ordem, né? As mudanças que vai acontecer vai ser mudanças para melhor, entendeu? Onde todos nós vamos poder viver em paz, morar em paz. Olha que casa bonita, olha isso. A casinha já estão semi-construída aí, mexendo na casinha, ó, reformando. Então, pode pesquisar na internet, né, o nosso dialeto japonês. E é a vida que segue, né? Nossa vida vai seguindo em frente aí, nossos caminhos, né? Como eu falo para vocês, não pode se desesperar, não pode se deixar levar, não pode se deixar se influenciar, né, por as coisas que estão por vir ainda, né? Sem saber o motivo, sem saber o que realmente vai acontecer, quais são as melhoras, quais são as vantagens e desvantagens, né? Temos que aguardar, entendeu? Temos que aguardar e ver, e não se desesperar, não se achar, como eu falo para vocês, um fracassado, né? Como eu disse no começo, que muita gente se acha, ah, eu fracassei, eu vim para o Japão e fracassei. Não, não é um fracassado, tá? É uma difícil realidade o que realmente está acontecendo, porque cata muitas pessoas desprevenidas, né? Eu conheço pessoas aí que né? Pessoa que deve imposto desde quando chegou no Japão, entendeu? Eles correram para renegociar, entendeu? Falaram assim, ah, meu visto vai vencer, acho que daqui 1 ano, meio, 2 anos. Ele falou assim, vou correr, parcelou, vai pagar, porque até lá, a hora que chegar, entendeu? Já tá tudo certinho. Então ele correu, foi lá resolver, tá parceladinho. E é isso, você tem que correr atrás, tem que ver o que dá para fazer, porque que nem essas normas e regras que ela vai expor aí, vai demorar, vamos supor, a lei sai agora, mas só vai entrar em vigor o ano que vem. Então você tem 1 ano pela frente, você tem 1 ano para colocar a coisa em ordem, né? Também não vai ficar dormindo no ponto, né? Não vai ficar parado no tempo, né? Vocês vão atrás também, não é porque ela determinou, vamos supor assim, determinou que vai mandar embora, vai tipo... vamos supor assim, mandar os estrangeiros embora se não pagar o imposto. E você, sabendo disso, você não vai atrás para saber o que deve fazer, não vai negociar a dívida, entendeu? Aí fica difícil. Mas você vai ter um tempo, um prazo para poder colocar tudo em ordem. Então não é como eu falei, não é como a mídia fala, né? Que as coisas vão acontecer da noite pro dia. Não é bem assim, tá bom? Coloque a cabecinha no travesseiro, descansem, relaxem. E vamos lá, vamos aproveitar o Japão, vamos aproveitar esse país maravilhoso, né, que nos acolheu de braços abertos. E não vamos deixar que as más notícias ou os maus entendidos, né, nos afete, tá? Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Foi um vídeo curto, só queria passar um pouco mais de informação, porque eu tive muito comentário a respeito disso.
a respeito do que realmente vem acontecer no Japão, né? O porquê que eu não me preocupo, por que eu não estou me preocupado. E outra coisa, eu não sei falar japonês, né? E também não estou preocupado, entendeu? Mas não é por isso que eu vou cruzar meus braços, tá bom? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um grande abraço, bye bye, até a próxima e fiquem com Deus.